Oi, Ravena. E aí, João? Boa noite. Boa noite. Que alegria poder me encontrar contigo, né, para prosear nesse momento de distanciamento social, isolamento social, né, de mais uma crise, nesse contexto, uma crise sanitária especificamente. E a gente se disponibiliza para conversar sobre a vida, sobre as nossas vivências. E desde já me sinto muito feliz de poder reencontrá-la, né, porque faz tempo que a gente não se encontra Faz pessoalmente, tempo, né? muito tempo. Pois é isso. E aí, como é que você tá? Tranquilo, tudo caminhando. Apesar de todo o distanciamento, né, da galera, dos nossos amigos, que a gente gosta sempre de estar em reunião, em encontros, mas a gente vai seguindo, né? Vai fazendo uma ligação daqui, outra dali, se fala todos os dias, e assim a gente vai. Ah, coisa boa. E aí, só para a galera que está chegando, boa noite, a galera que está chegando, né? Informar e passar o projeto, né? Que foi criado a partir de uma conversa informal entre amigos. E aí, através de uma live, a gente está criando prosas sobre a vida, apresentando as nossas vivências, a nossa percepção de mundo, construindo aqui encontro, mesmo na distância, né? Se aproveitando da ferramenta do Instagram e aí das redes sociais para que a gente possa também estar pensando, né, uma sociedade diferente, uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais humanizada. E aí você que está chegando pode participar com a gente, né? A gente é convidado a refletir sobre essa frase aí que eu já fixei na nossa prosa aqui de hoje, que tem sido a frase disparadora, né, para a gente trocar figurinhas a partir do nosso jeitinho de ser. Então a gente vai falar aqui hoje, né, a partir daquilo que nós somos, sobre o cuidado de si, o cuidado do mundo, o cuidado do outro, no contexto das crises contemporâneas. E aí, para a gente iniciar essa conversa, Ravena, e aí uma pergunta muito fácil de responder, eu quero lhe fazer, para a gente começar o diálogo, né? Quem é Ravena? Quem é Bora lá. você na vida? Quem é você na vida? Quem é Ravena? Ravena é uma professora formada em geografia, tenho 26 anos, moro em Lagoa d'Anta. Sou uma pessoa muito otimista, gosto muito de ver a vida com simplicidade e busco sempre ver a empatia, né? Ter empatia com o outro, aplicar isso na minha vida e poder pregar também na vida das pessoas. Ah, coisa boa. Então você está em Lagoa d'Antas, uma cidade que eu conheci a partir de uns amigos que a vida também me presenteou lá de Pacifica, né? Que é vizinho aí, Isso, quase colado, respingou né? para lá. Respingou para aí. Isso é a riqueza da vida, né? Meu pai já me dizia, meu pai já é falecido desde 2002, ele sempre me dizia, né, João, a riqueza da vida são as amizades, né? E Sem dúvida. aí a gente vai multiplicando as amizades e o que fica, se a gente for parar a pensar, né, dessa existência, são os laços afetivos, né, de redes de apoio que nós construímos a partir dos amigos, das amigas que a gente vai encontrando pela vida, né? E falando em amizade, outra pergunta que eu sempre faço no início da prosa é como é que foi que a gente se conheceu? Você lembra? Essa pergunta eu fiquei me questionando durante a semana inteira. Eu imaginei que você fosse fazer. Eu até cheguei assim, eu fiquei duvidando com minha irmã. Ela fez, não, você conheceu no mesmo dia que eu conheci e tal. Eu disse, não foi. Mas depois cheguei à conclusão que de fato foi. Foi em um encontro lá em Pacifica, um encontro de jovens. Foi em algum sítio, eu não lembro qual foi. E eu acho que o ano foi de 2014, por aí. 2013. Que massa. Você falando, eu já estava me lembrando aqui também, né? Porque eu estava também na dúvida, não vou mentir. E aí você falando, eu me lembro, acho que foi no Gravatar, dentro assim Isso, de uma associação que tem, né, no município de Pacifica, na zona rural, Associação de Agricultores. Eu me lembro debaixo de um pé de caju, isso, pé de né, uma caju. sombra, onde a gente estava vivenciando, acho que era um retiro do grupo de jovens da PJ, né, da Isso, da Pastoral da PJ. Juventude, onde a gente aprendeu bastante sobre as questões de refletir sobre o amor, né, que é o amor vertical com o divino, né, mas o amor horizontal com as questões humanas que
atravessa nesse caminhar que é a vida. E aí Felipe eu confirmou gostaria... aí, ó, Gravatar. Felipe confirmou? A galera que tá chegando aqui, vamos lá, tá a Rê, Padilha, você vai dizendo quem é. Acho que é Minha irmã. Padilha, Padilha, sua irmã, né? O Wellington lá do Pacifica, A galera aí Felipe, que eu né? vi que já estava falando, Jorge, Ah, Yuri, Cassiano, Felipe, massa. Juliano também entrou. A O galera tá Cleito, que eu acabei de conhecê-lo agora através do Fernandinho, né? Fernandinho também que você conhece. gente A boa gente teve a demais. Todos oportunidade, dois, com esses dois. a gente teve a oportunidade de ir pro show do Rosa de Saron lá na cidade da Paraíba, Guarabira. Guarabira. Bom, muito obrigado. Que bom que a Chutão gente, excelente de memória. que bom, né? Que bom que a gente tem essas memórias externas que são os amigos. O, o Eu Cassiano está aqui também, a Natália Duarte, né, que foi minha professora de psicologia humanista, existencial. A gente aprendeu muito junto nas nossas leituras e provocações. E aí também vou me apresentar, eu sou o João Costa, né? Eu vou tentar responder essa mesma pergunta, quem é João na vida, né? Eu, eu, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito existencial, né? Porque nós somos sempre um devir, né? Nós somos sim, nós temos a nossa essência, né? Que é construída a partir da onde nós nascemos, da onde vamos construindo a partir do laço familiar, né? Da infância, laços dos amigos, e aí sou um cara hoje com 33 anos, né? E aí com essa perspectiva sempre do devir. Então hoje, nesse dia, eu posso dizer que João, e aí não busco aqui me classificar, porque quando a gente classifica aquilo que nós somos, a gente reduz a nossa possibilidade de desenvolver, evoluir. Então, eu sou um cara, né, também que tenho me permitido, né, aprender com a diversidade humana, com o diferente, e através do respeito. Eu sou, sei lá, eu sou uma metamorfose ambulante, como já dizia o Raul Seixas. Eu sou esse maluco beleza que ama a vida, né, e busco celebrá-la, e principalmente através, né, dos vínculos que eu venho criando a partir da existência, né. Então eu sou esse, né, sou o João, sou um cara que tenho minha formação, né, sou psicólogo de formação, e aí a psicologia é minha ferramenta, né, de trabalho, e enfim, sou muito suspeito em falar da psicologia, amo minha profissão, amo... Eu ia falar agora, você é suspeita em falar, hein? E aí, é isso. Hoje eu posso dizer que sou esse cara que aprende com os erros da vida, que aprende com as suas angústias, que aprende com o seu sofrimento, e que está de peito aberto, né? Porque a vida tem que ser vivida assim, de peito aberto, para que a gente não fique numa esperança passiva. E aí você, professora, eu me lembro do Paulo Freire, né? A gente precisa esperançar, com o verbo esperança sendo conjugado, né? E aí de uma maneira ativa. A gente precisa ser ativo como sujeitos, né? Sujeitos ativos, né? E os sujeitos que conjugam o verbo. E aí eu gostaria de iniciar cantando uma canção, né? Você falou de amizade, e aí eu procurei aqui, não sei cantar muito bem, mas tenho me permitido. Eu sou dependente de Fica aqui só cifras. escutando, beleza? Tá, né? Mas você vai fazendo aí a segunda voz. Vai ter um delayzinho, mas se permita também. Se você quiser. E aí a música fala sobre isso, né? Fala sobre amizade, e aí por nossas existências ter se encontrado no processo, né, de um grupo de jovens dentro de um contexto religioso, né, dentro de uma perspectiva de transcender, mas também sem deixar de olhar o eminente, né, aquilo que é horizontal a todos nós, como seres humanos. Eu me lembrei dessa canção e eu quero cantar para celebrar a nossa amizade. É do Fábio de Mello. Fala da amizade. Tens o dom de ver estradas onde vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar.
Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. O quê? Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado meu não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida. Tem um delayzinho, mas tudo bem. Tu vieste compreender por mim, quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando eu me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Chorar já já. Que Deus me ama e não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que Deus me ama, que não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Felipe, é demais você pedir uma coisa dessas, viu? Foi o que o Felipe pediu? Pra cantar. E você cantou e cantou muito bem. Tem um delayzinho, né? Porque tem um atraso, mas ficou muito, muito fenomenal. E é isso, né? E eu acho que essa música, ela fala muitas verdades, né? Da importância das amizades e principalmente dos momentos de crise, né? E aí a gente vai poder estar falando aqui também, a partir do nosso entendimento, o que são as crises, sejam elas políticas, sejam elas educacionais, sejam elas existenciais, né? Sejam elas conjunturais, especificamente nesse momento, sejam elas sanitárias, né? Que envolve a questão da nossa saúde. E aí nós vamos também estar aqui proseando sobre ela. E a canção, ela é o convite, né? Olha aí, Regina, tá dizendo que você canta demais. Cheio de você, tem um bocado de fã. Esse negócio se chama amigo, entendeu? Aí amigo atura tudo. Sei. E é isso, né? E aí, o que é que essa música fala pra você? Vamos falar a partir do simbólico. E aí, o simbólico é isso: a música, a prosa, nossas memórias. Ai de nós se não fossem as nossas memórias. O que é que essa música fala pra você? E aí, diante desse contexto que a gente está vivenciando de crise, né? Mais uma crise, nesse sentido, é a crise sanitária. E como é que você está vivendo esse momento? E a importância das amizades do encontro. Muita pergunta, Então, né? Várias perguntas em uma menino, só. vai devagar. Desculpa. O que a música fala, né? Inicialmente, a última palavrinha do refrão, para mim, é uma das que mais pegam e é a que mais me instiga, que é coragem, né? Coragem para quê? Coragem, por que você precisa ter coragem? Aí você me fez a pergunta sobre o contexto atual, né? Principalmente hoje em dia. Por que é preciso ter tanta coragem? O que é que a gente vem enfrentando, né? Nós estamos enfrentando uma batalha que nós não conseguimos enxergar visivelmente, né? Mas a gente consegue sentir no contexto social, na vivência, o que quer dizer essa doença, toda essa crise, né? Que ela não fica só em questões de saúde, ela abrange para um contexto totalmente social, um contexto totalmente político. E coragem, para mim, a coragem que diz nessa música é exatamente isso, a gente ter coragem para viver esses dias amargos, esses dias tão difíceis. No início, hoje não. Hoje eu acredito que eu estou até com a cara lisa e me deixei levar mais.
Mas bem no início eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que vai ser? Quando é que eu vou poder de novo abraçar quem eu amo? Como é que eu vou poder? Como vai ser esse dia? Como é que vai ser esse encontro de poder retribuir o carinho, de olhar uma pessoa na rua e poder abraçar, poder chegar perto, porque eu acredito que essa é uma forma, assim, particular minha de expressar o que eu gosto, né, através do abraço. E eu cheguei ao ponto de encontrar as pessoas na rua e tipo, só, oi, tudo bem? Só conversar e aquele contato. A gente sente falta, eu sinto muita falta disso. E eu ficava me questionando, né? Qual vai ser o momento em que eu vou poder vivenciar de novo esses abraços, esses encontros? Quando eu vou poder vivenciar de novo esse carinho físico, não só de palavras, com certeza as palavras, o sentimento, ele pode ser espalhado, ele pode ser transmitido de outras formas, mas sem dúvidas para mim o abraço ele conta muito. E eu ficava pensando muito nisso, né? Meu Deus, como é que eu vou voltar? Como é que vai ser quando tudo isso passar? Eu acho que vai ter um outro gosto, né? Mas eu ficava pensando nos meus sobrinhos, nos meus afilhados, quando era que eu ia poder ver eles, quando eu ia poder abraçá-los. E com o tempo eu fui entendendo o porquê da coragem, né? Não, a gente tem que ter coragem, tem que levantar e tem que pensar de uma forma diferente, a gente tem que começar a se ressignificar a partir desse momento tão difícil, esse momento tão singular que toda a sociedade vem passando, não é uma coisa local, não é o estado do Rio Grande do Norte, é o planeta. É o mundo que vem vivendo. Então a gente vai ter que dar uma segurada sim, mas a gente vai ter que dar uma segurada com coragem, com força, para poder ir além. É mais ou menos por aí. Mas fantástico, fantástico. Você falando, eu estava lembrando aqui, e eu já até compartilhei nas outras lives, né? Eu tenho conseguido me encontrar com vários amigos, né? Ontem eu me encontrei com a Lara, que está lá na Irlanda, que foi uma pessoa que eu conheci na formação da psicologia. Já passou por aqui o O Alisson homem é também. mundial, viu? Os amigos, as amizades que a gente vai conhecendo. Já passou aqui o Alisson também, que é ele que foi, na verdade, a ideia de construir esse perfil no Instagram para que a gente possa estar proseando. E aí, quero dizer desde já para a galera que está aqui acompanhando essa prosa, que se dá vontade, se vocês quiserem também construir essa prosa, é só mandar um direct, né? Aí eu vou mandar um documento sim que a gente construiu para você agendar como foi com todo mundo, né? O Cleito vai estar aqui, né? Ele já agendou, vai estar um dia aí, com várias pessoas. Eu olhei hoje, né, o documento que foi criado, já tem uma por dia, né? Porque senão a gente não aguenta também. Porque esse Menina, momento tá de com tudo, viu? esse isolamento social e distanciamento, ele precisa ser vivenciado e a gente não pode reproduzir o ativismo, esse ativismo no dia a dia que a gente estava vivendo, né? Tudo bem que a gente até sente falta até do ativismo, né? Nesse momento de a gente estar sozinho com as paredes, sozinho com os nós, sozinho consigo mesmo, e a gente não sabe lidar consigo mesmo, sozinho com os pensamentos. E aí a gente vai Descobri que sou poder. insuportável nesses dias. É o quê? Descobri que sou insuportável nesses dias. Ai, ai, ai. E aí aprender a se suportar, né? Ser suporte, né? E a coragem, como você estava colocando, né? E eu gosto sempre de analisar a etimologia da palavra, né? A palavra coragem vem de duas palavras, que é cor, coração, e agem, agir, né? Agir com o coração, agir com o sentimento, agir com o sentir, agir com os afetos, agir com aquilo que nós temos mais nobre dentro da gente, que é a nossa forma de sentir o mundo. E é única, né? Existem várias Ravenas, né, nesse Sim. mundo. Já existiram várias Ravenas, existirão várias Ravenas, mas nenhuma tão nobre, né, que tão singular como você, né? E aí essa riqueza, né, da individualidade, da singularidade de cada ser humano. E a coragem de agir, né, agir na luta, né, de dar vida digna para todos os seres humanos, né, seja ele quem for, seja as pessoas a partir dos seus credos, a partir das suas origens, a partir da sua orientação sexual, enfim, a partir daquilo que ele é, né? Como ser humano, a gente precisa valorizar o outro a partir da sua dignidade humana, né? E aí, como é que tem sido para você, particularmente, esse encontro com Ravena, né?
que parece ser insuportável, né? O que é que, Inicialmente. inicialmente, né? Que Depois já bom, para aguentar. que bom, e que bom que é um processo, né? E aí no início Com certeza. insuportável, isso faz refletir, né? Como é que estava a nossa vida antes dessa pausa, né? O ativismo, o não encontro consigo mesmo, a gente acha que é loucura, né? E aqui também não é papo de psicólogo, não. Mas a gente acha que é loucura, essa, Já estou agendando aqui minha consulta. essa necessidade da gente fazer esse movimento para o interno, né? Por isso que a frase aqui embaixo é cuidar de si, e aí é o primeiro passo, cuidar de si, e aí é cuidar da gente, nossas feridas, nossas angústias, enfim, das nossas alegrias, daquilo que a gente tem inclinação e desejo para a vida, né? Potência de vida, mas também os nossos contrários, né? Que muitas vezes a gente quer reprimir, a gente não quer dialogar. E aí como é que tem sido para você, particularmente, para a menina Ravena, Na esse, Ravena. esse momento de crise, né, de Sem isolamento dúvidas, social? sem dúvidas, um achado pessoal. Eu acredito que todo mundo passa por momentos de construção, né? E que esses momentos, momentos bons, momentos ruins, mas que sempre servem para construir a nossa personalidade, a nossa posição no mundo. E, em especial, esses últimos dias, né? Esses dias de isolamento, eles me vêm fazendo essa reflexão diária, né? Qual é o meu papel? O que é que eu estou fazendo? Eu estou agindo correto? Eu estou sendo coerente com as minhas ações? Eu preciso melhorar em quê? Então, eu sempre venho me questionando muito acerca disso e venho, como eu posso dizer, analisando e vendo quais são os atos que me levam a melhorar e quais são os atos que estão me deixando um pouco para baixo, né? Sem dúvidas, é normal, é comum que nem todo mundo tenha dias bons todos os dias. É comum que um dia seja um pouco ruim se comparado a outros. Vivemos em situações em que nossa vida é uma montanha russa, né? Uma hora tá todo mundo muito feliz, outra hora nem tanto. Mas a gente tem que saber utilizar desses momentos para somar no nosso dia a dia, né? No nosso posicionamento. Então, eu venho fazendo muito isso, eu venho refletindo muito acerca de tudo, da minha vivência com minha família, com os meus amigos, com os meus alunos, o que é que eu posso melhorar, como é que vai ser agora com esse retorno. Será que eu vou ser a mesma Ravena, mesmo analisando tudo isso, mesmo refletindo acerca de tudo isso? Será que eu vou ser a mesma Ravena? E eu venho meio que me policiando para não ser, entendeu? Ah, quer dizer que aquela roupagem antiga ela é muito errada? Será que aquela Ravena antiga ela é tão errada assim para você querer se refazer? Mas eu acho que a nossa vida é isso, né? A gente tem que estar em uma constante mudança, melhorando, buscando sempre melhorar. E esses dias eles estão servindo exatamente para isso, para ver como é que é o meu posicionamento, para ver como é que é a minha situação, não só comigo, mas com toda a galera que vive em torno de mim, que eu conheço, que, enfim, que convivem. Por aí. Que massa. E aí, só para dialogar com a galera que está aqui com a gente, né? Acho que foi sua irmã que colocou aqui coragem, né? Para começar a conhecer os eus existentes em cada um de nós, né? Essa E garota tá com tudo, menino, a tá por fora. filósofa. O É, Cleito colocava, verdade, esses momentos está servindo para nos conhecermos, né? Deixa eu ver aqui, a galera está chegando, está trocando ideia. Entrou aqui o Rafael, um amicíssimo assistente social, um cara que me ensinou bastante nos nossos encontros aqui também, né? Acabei de terminar uma residência em saúde. E o Rafael foi um cara que eu conheci aqui na residência. Estou morando em dos Caicó, esqueci de presentes, dizer. né? Eu tô aqui em Caicó, esqueci de dizer, né? Acabou de começar a chover aqui. Não sei como é que tá aí o clima de chuva. E chuva aqui é alegria, né? Chuva no sertão. Que bom que tá Verdade. chovendo. A gente não reclama. Chuva para encher o Itães, que é nosso reservatório que nós temos aqui na cidade. E aí, pensando, porque a gente não tem muitas vezes tempo para falar sobre aquilo que é existencial em nós, né? E aí
não tem como a gente não dialogar com alguns clássicos, né, que já nos provocaram, né, desde do Cristo, que é também a orientação para a gente, desde os filósofos, desde os contemporâneos, né, e aí eu estava refletindo esses dias, né, que nós estamos passando nesse momento, mais um momento de crise, né, e aí, como você falava, né, uma crise que é planetária em relação à questão sanitária, né, uma crise que atinge todas as classes sociais, é uma crise que é... Fernandinho aí chegando, né? Falando do Fernandinho, ele chegou. Chega É e uma, já faz zoada, tá vendo? é, Oi, Fernandinho! é uma crise que é laica, né? Atinge todas as religiões, enfim, e aí também todos os credos e não credos. É uma crise que destrói essa visão de fronteiras, né? Que produz um xenofobismo, um preconceito, um racismo, enfim, toda forma de opressão. E aí eu acho que, como você estava bem falando, né, a crise sanitária em relação à pandemia do Covid-19, ela nos convida a refletir sobre uma crise muito maior que nós estamos vivendo como sociedade, né, porque já estamos vivendo como sociedade, né, não sei como é que é, o SUS é nosso, perfeito. Não sei como é que você está vivendo aí, né, no seu, no seu campo subjetivo de vida, né? É uma sociedade que nós estamos construindo, lembrar que a sociedade somos nós, né? Não existe o eu sem o outro, né? E eu sou esse outro, como sua irmã falou, né? Eu sou um bocado, eu sou vários eus dentro de mim, né? A partir dessa prosa, quando terminarmos, eu vou levar um bocado de Ravena e o contrário também Um bocado de João. deve ser verdadeiro. E aí você afirma agora, então, é verdadeiro. E aí, nós estamos passando por uma crise, na verdade, da existência, né? E é uma crise básica, que é dessa palavrinha que é o início da frase aqui, cuidado, né? É uma crise do cuidado, né? Nós perdemos a noção do cuidado. Nós vivemos uma sociedade que não cuida, né? A sociedade da intolerância, a sociedade da polarização, é a sociedade do preto e do branco. Se eu tenho uma visão política de mundo, significa que eu não posso dialogar com o diferente, eu tenho que destruir o diferente. E aí a gente, né, mesmo inseridos numa filosofia cristã, a gente vai reproduzindo um cristianismo cada vez mais distante, né, daquilo que o Cristo pregou. E aí eu estava até vendo hoje a live do pastor Henrique, né, que eu acompanho também, e era sobre religião e racismo. Eles, enfim, foi uma live muito pauleira. E ele falava justamente isso, né? Cada vez mais a gente vai pregando uma intolerância, né? Um proselitismo, seja de ideias políticas, religiosas, enfim, visão de mundo, e a gente não consegue mais dialogar, né? E aí é importante, né? A partir daquilo que nós somos, e respeitar aquilo que nós somos, aprender a respeitar o diferente, né? E aí eu acho que para que nós possamos superar esse momento de crise sanitária e a gente possa transformar a sociedade, eu deve estar falando com a Lara, né? Eu não acredito que é a crise sanitária em si que vai transformar a sociedade para uma sociedade mais humanizada, mais solidária, né? Até porque eu acho que isso tem que ser processual, isso tem que ser construído. E a gente não está construindo essa sociedade, né? E aí eu acho que essa crise que nós estamos vivendo é uma crise de um final de uma era, né? Uma era que, no sentido de vivemos em tempos seletivos, onde as pessoas procuram apenas estar ao lado das pessoas que pensam iguais a elas. Perfeito. E a gente não cresce, né? A gente fica repetindo o mesmo mantra, a mesma filosofia, e aí a gente fica cristalizado numa visão única, né? E aí não é o convite, a vida é essa alegria, né? A vida em si já é contingencial. Se eu pegar um carro agora não, né, que a gente está em isolamento, mas eu pegar um carro para viajar, e aí eu não vou escolher a paisagem que eu vou, né? Vai surgir a vaca, uma casa, uma placa, eu não escolho. E assim a vida, eu sei que eu tenho que conduzir esse automóvel, esse carro que é a vida, mas eu não escolho. E aí eu vou me afetando pela paisagem. E a vida é isso, né? A vida não existe uma receita de bolo, uma receita pronta. E a gente vai construindo a vida a partir
dessas reflexões. E eu acho que é isso, né? A gente precisa refletir sobre o cuidado. E aí, como é que a gente tem cuidado, né? E você falava há pouco tempo, né? A saudade do abraço, e aí isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? A nossa forma de construir, de plantar nossas raízes, né? Culturalmente. E a cultura, ela é está relacionada diretamente com a nossa imunidade também de vida, de ser e de existir. Como é que tem sido aí na sua cidade esse momento? Como é que você tem visto as pessoas? Você tem percebido que as pessoas estão cuidando de si, cuidando do mundo, cuidando do outro? E como é que a gente pode, né, a partir da nossa casa, a partir da nossa rua, a partir desse convite, né, de cuidar de si, né, não negar se a gente está passando por ansiedade nesse momento, se a gente está passando por uma angústia, se a gente está passando por incerteza, será que vai ser somente 3 meses? Tem pesquisas que estão saindo e já estão dizendo que pode ser até 2 anos esse processo, né? Os picos, eles podem durar até 2 anos, e aí como é que fica essa questão das incertezas da vida? Isso angustia, né? Isso faz sofrer. E aí como é que tem sido esse cuidado em si, aí no seu contexto? Como é que você tem João, percebido? E aí você pode analisar no seu contexto de vida, politicamente, e como é que Ravenna se coloca nesse momento. tá, tá travando um pouco, não deu para entender a pergunta. Voltou? Tá travando? Isso. Tá travando ainda? Não, agora não. Tá, acho que começou a chover aqui e acho que a internet começou a oscilar. Mas era isso, eu só perguntei no sentido como é que está sendo esse cuidado e como é que você se percebe como pessoa na necessidade dessa crise do cuidado que nós estamos vivendo como sociedade, né? E aí você pode falar especificamente desse momento da pandemia, do Covid-19. Né? As pessoas estão se cuidando aí e como é que a gente pode começar a se cuidar? Então, cidade interior, né? A gente já começa assim. Nem todo mundo acredita, ou, como eu posso dizer, coloca em prática os cuidados necessários. Inicialmente, na primeira semana, tinha uma restrição maior, mas hoje em dia vejo muita gente agindo normal, como se nada tivesse acontecendo lá fora. Mas também muita gente já veio falar comigo. Muita gente também não, calma, vamos devagar, né? Algumas pessoas já vieram falar comigo, assim, acerca da vivência pessoal, né? Do que elas estão passando. Pessoas aqui do meu contato e tal. De como elas estão vivenciando isso. Principalmente porque você falou, eu peguei um pouco cortado, mas eu vi que você falou alguma coisa sobre ansiedade, como é que tá lidando com essa questão. E muito está sendo muito difícil esse, esse momento. Está sendo muito difícil ter que viver dentro de si, né, se reencontrar, se entender que as crises de ansiedade, elas de fato chegam e pontuam mesmo, elas não fazem questão de nada, né, de nenhum momento, elas chegam e falam mesmo. Eu tenho até um conhecido que ele falou assim, que não sabia se ia conseguir sobreviver até o final de tudo isso. Não seria por doença, assim, física, né? Mas seria por esse momento de encontro com ele mesmo. Ele estava falando que não estava se encontrando e não estava conseguindo lidar com essa situação. E acredito que é nesse momento que a gente, né, nós enquanto seres que buscamos sempre a nossa construção pessoal, é o nosso momento de agir. Obviamente que nós não temos, no caso eu não tenho nenhuma formação profissional, por exemplo, para lidar com a questão da ansiedade, por exemplo. Mas conduzir, poder conversar, mostrar empatia, mostrar interesse com aquela pessoa. Às vezes as pessoas, a gente está tão acostumada com essa questão midiática, né, de sempre estar postando tudo que vivencia. Se eu vou comer um hambúrguer, eu vou postar. Se eu vou para tal canto, eu vou ter que postar que eu fui para tal canto. E as pessoas, querendo ou não, de certa forma, estão com meio que com abstinência disso. E
Oi, alguém falou oi, É Aninha. Oi, Família. Só Aninha. família. Família. Meninos Padilha estão com tudo, tá vendo? Tô vendo aí. Fã-clube, E eu família acredito, grande. viu? Aqui é igual rama de batata, meu filho. Se espalhou, já era. Uh, maravilha. Mas é por aí, eu acredito que eu saí um pouco do foco da tua pergunta, porque eu me peguei mais nessa questão da ansiedade que você falou, que Sim. como eu disse, peguei um pouco cortada ela, mas O que, me apropriei dessa o que questão. significa ansiedade para você nesse momento? Ansiedade, medo de lidar com o seu eu, pessoal, com o seu eu, né? E todos os eus que existem em você. Eu acho que é o E, medo. e quem é o seu eu pessoal? Então, ai, Jesus, menino, como tu faz uma pergunta difícil dessa? Então, meu eu pessoal, né? Você tem Tem uma tanto medo. Ravena que. Aí eu tenho, não posso negar. Mas é Uhum. uma Ravena, uma criança, na verdade. Aquela criança que tem medo do escuro, sabe? Aquela que tem medo do que o mundo lá fora tem a oferecer. Eu acho que o meu eu pessoal, muitas vezes, é... alguém falou essa pergunta, João. Eu acho que é isso, é por aí. Meu medo E, inicial hum, é esse. e que bom, né, que você se coloca nessa perspectiva de criança, né? E aí, você está me ouvindo? Está Oi? cortando? Está cortando, é? Tá, tá. Eita. Será que está cortando para a galera também? Será? Não sei. Como é que. Vocês estão acompanhando? Como é que tá a live para vocês? Entendi nada. Eu estou perguntando para o pessoal. Está me ouvindo? Não? Agora tô. Ok. Está me ouvindo agora? Ai, meu Deus, a minha internet. Já estão Ah, falando faz da minha parte. internet. Não A gente aguento está entrando não, viu? também. A gente está passando também pelo colapso da internet. Todo mundo em casa usando a internet vai colapsar também. Nem se preocupe com isso. Normal, mulher. E aí a pergunta sobre que eu estava falando sobre o eu, e aí também é uma pergunta que devolve para mim também, né? Quem é João, que também tem seus medos, que também tem suas angústias. E aí você falava há pouco tempo, né? Mas eu não tenho a formação, tal, profissional, mas você é humana, né? Você é pessoa, você tem seu saber, você tem suas afetações. E aí, no momento da emergência, ai de nós se a gente não tiver pessoas sensíveis que nos escute no momento da emergência até chegar um profissional, né? Enfim, que possa nos acompanhar. Mas no momento da emergência que não tem um profissional. Então a gente precisa estar nessa disponibilidade de compreender que nós somos humanos e a partir do nosso saber, né? Empírico da vida, a gente também. E aí os saberes são muito maior do que o conhecimento científico, né? Os saberes, eles são. A gente não consegue ainda lidar. Enfim, tem coisas que a ciência não consegue explicar. E aí isso é o saber, são os saberes, né? E aí se colocar como essa pessoa humana, né? E você estava falando, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Ah, ok. E aí se colocar como criança tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando sobre o cuidado, né? E aí eu me lembro do Dalai Lama, né? O Dalai Lama, alguém um dia perguntou, Dalai Lama, como é que a gente consegue cuidar das pessoas? Como é que eu cuido das pessoas? E ele respondia justamente nessa perspectiva, né? A gente cuida das pessoas quando a gente consegue enxergar a criança que existe em cada adulto, em cada pessoa. A criança que ainda ali precisa do colo, a criança ainda que precisa, enfim, que tem seus medos do escuro, que tem seu medo do bicho-papão, enfim, de tantos outros figuras, né, da nossa fantasia infantil, do medo. E aí é isso, é olhar para o outro como um adulto que ele já é, mas que é uma pessoa que precisa de afeto, que precisa de carinho, que precisa ser entendida. E isso é o que falta na sociedade, né? É tão bom quando a gente encontra pessoas que nos aceita do jeito que a gente é, e a gente não precisa colocar uma máscara e ser aquilo que a gente não é. É tão bom a gente estar em. Porque é tão bom a gente estar em casa. A gente até viaja, vai para uma praia, se diverte, mas quando a gente volta, a gente sente, ai, como Sempre é tem o desejo bom. do retorno, né?
Como é bom estar em casa, porque em casa você pode ser o que você é, você pode ser. Deveria ser assim a vida, né? Então, o que é que isso nos ensina? Como é bom a gente estar nos lugares onde a gente pode ser o que se é, né? Pode ser o João, né? Para além do psicólogo, pode ser a Ravena, para além da professora, sobre essas categorias que a gente vai construir na sociedade, né? A partir da nossa formação. Porque antes de eu ser psicólogo, antes de você ser professora, nós somos pessoas. Eu sou o João, né, nascido em Jucurutu, do interior do Rio Grande do Norte, que a família foi morar em Natal, e aí filho de um comerciante, de um agricultor, enfim, que estudou a psicologia, tem formação em psicologia, mas não deixa de trazer as suas raízes históricas. E é isso que a gente precisa valorizar, né? E aí é o que nós precisamos valorizar nesses momentos, né? Reconhecer, eu sou aqui de Lagoa Dantas, né? Lagoa Dantas. Lagoa Né? Danta. Danta, obrigado. Me corrija mesmo. Lagoa Danta, que eu me lembro que eu pesquisei um dia, parece que tem uma lagoa cheia de antas. Se tiver errado, me corrija. Menino, que Tava no coisa essa? Foi tava por no aí. tava, né, mano? E aí é isso, nossas origens. É importante a gente reconhecer nossas origens. E aí como é que a gente se conhece? Olha aí. Olha aí os meus amigos querendo ser seus amigos também. Ah, vamos ser amigos, vamos aumentar esse núcleo, né? E Gente, aí, vocês não fazem ideia de como ele é, gente. Pelo amor de Deus. Olha, é sério. Ele é uma pessoa sem palavras para, assim, caracterizar João. Luz, só isso. ah, eu quero dizer que eu estou falando sobre isso, sobre a história, porque realmente eu estou inspirado em Fernandinho, que ele está aqui, né, um historiador, ele vai estar em outra prosa, a gente vai combinar outra prosa, né? E aí, mas é isso, eu acho que esse momento é um momento da gente sim fazer esse retorno, né, para o nosso eu interior. E aí lembrar que esse eu interior não é um eu desconectado com o outro. Por isso que a frase é o cuidar de si, do mundo, porque se a gente não cuida do planeta, se a gente não cuida das nossas águas, se a gente não cuida da nossa floresta, se a gente não cuida do nosso lixo, não existe o fora. Vou jogar, a Lara falava isso ontem, vou jogar o lixo fora. Fora da onde? A gente vai jogar no Só planeta. sou do planeta. Pois é, não tem como jogar fora do planeta. O lixo a gente joga fora, enfim, mas não tem esse fora. A gente precisa aprender, na verdade, a reciclar. É a palavra reciclar que vem da sustentabilidade, né? Consumir aquilo que é necessário, né? Amar demais também, vovó já me ensinava, né? Já dizia veneno, né? O afeto demais, em demasia, enfim, eu fazer aquilo em demasia me leva também a padecer. E aí a gente precisa buscar o equilíbrio, né? E esse equilíbrio do eu, que eu muitas vezes tenho medo, tenho receio também, eu confesso que também tenho medo, né, de algumas questões que eu trago como pessoa, mas esse eu é construído com o tu, não existe o eu sem o tu, né? Eu sou, como o irmão colocava brilhantemente no início da conversa, eu sou cheio de eus, eu trago um pouco do Fernando, eu trago um pouco da Ravena, eu trago um pouco da Adriana, eu trago um pouco, enfim, da minha mãe, do meu pai, eu trago um pouco da cultura, eu trago um pouco das minhas leituras, enfim, a gente vai sendo esse infinito universo particular, como a canção nos ensina também, né? E aí é importante a gente compreender que o crescimento pessoal, porque a gente nasce indivíduo, por isso que a criança é tudo meu, é minha mãe, é meu brinquedo, enfim, é meu, a criança, né? Ela defende como fosse dela, e é uma visão bem individualista, que faz parte do processo de desenvolvimento humano, né, professora? Mas se tornar pessoa é essa disponibilidade, né, de reconhecer aquilo que se é, né? Reconhecer que existem escolhas que cabem a me fazer, mas existem escolhas que estão para além do meu campo de visão, que está para além das minhas possibilidades, mas mesmo assim eu não vou deixar de escolher, né? E essas escolhas não precisam estar no crivo do certo e errado, porque senão a gente fica paralisado com medo de errar. E aí a ansiedade tem uma relação direta com o medo, né? Quando a gente vai estudar as questões das patologias, das psicopatologias relacionadas à ansiedade, pode perceber, né? E o Alice foi uma prosa que a gente teve agora, segunda-feira, ele colocava a partir do saber popular que a gente precisa valorizar, né? E aí é importante a gente falar aqui para que fique mais claro, para quem está nos acompanhando, né? A ansiedade seria esse medo do futuro, né?
uma maneira muito simples, né, para que a gente possa entender. Ansiedade seria essa demasia demais de um futuro, né, a preocupação demais com o futuro. O que seria depressão? Uma preocupação demais com o passado. E o que seria o estresse? Uma preocupação demais, em demasia pelo presente. Uma maneira muito simples, né, para a gente poder entender. E é isso, né, eu acho que a gente precisa, assim, reconhecer aquilo que nós somos, sem ter medo, né, de expor aquilo que nós somos e começar a valorizar aquilo que nós somos. Deixa eu ler aqui um pouquinho o que a galera está falando, para a gente ir dialogando também, para a gente não ficar falando sozinho e ignorar. Quer ler também? Lê aí. O Fernandinho colocou lá atrás. Cada pessoa traz um pouco do universo do outro, daqueles que permitimos que exerçam influência sobre nós. Perfeito. E aí, a partir dessa frase do Fernandinho, eu perguntaria, né? Será que a gente consegue também fazer com que aquelas pessoas que a gente não quer que tenham influência sobre nós, evitar a sua influência? Será que a gente consegue evitar? Aquela pessoa que a gente não vai com uma cara, que faz parte, né? Faz Tem parte. pessoas que a gente É não vai processo com de a construção, cara. né? Pois é. Será que eu consigo evitar assim? Será que não existe uma conexão, seja ela qual for? É algo que a gente deixa a pergunta no ar para a gente refletir. A Adriana colocou o ambiente é influenciador dos comportamentos. Ok, a Roberta tá rindo aqui. A Roberta vai estar segunda-feira com a voz e violão aqui cantando. Eita. Papici chegou aqui. Eu sempre esqueço o nome dela. Só leio Papici. Diz teu nome para eu dizer. Contudo, o comportamento pode ser modificado, sim. Falando nisso, eu tinha escrito aqui que... Eu tinha escrito, colocado aqui que as crises, elas servem, né, para que a gente possa não buscar um distanciamento daquilo que nós estamos vivendo, né? As crises, elas servem, né, para justamente a gente se angustiar, né? Seja a crise pessoal, seja a crise política, seja a crise... Coloquei sem querer, o celular estava no bolso. Sorry. Sem problema, Roberta. E aí as crises não é um espaço para ficarmos numa perspectiva de consolo, né? A crise, ela serve mesmo para angústia, né? E a angústia, ela é uma condição existencial. Essas categorias existenciais a gente tem fugido, né? Angústia, solidão, sofrimento, alegria, felicidade. A gente não consegue lidar porque nós transformamos a partir de uma forma de vida, né? A partir de uma filosofia do capital, né? Onde a gente bota preço em tudo, até na amizade, né? A gente bota preço, a gente bota valores, né? Será que aquela pessoa vai me dar lucro, eu me aproximar dela? Qual o prejuízo que eu vou ter se eu me aproximar desta pessoa ou daquela? Olha só, as nossas relações permeadas pela questão do lucro, né? E aí isso é muito delicado. E aí é isso, né? A gente precisa entender que estamos no fim de uma era, né? E essa era é de um sistema que concentra riqueza, seja ele essa riqueza um capital material e imaterial, e essa riqueza concentrada gera milhares de miseráveis, milhares de pessoas desempregadas, milhares de pessoas sem perspectiva de vida. Se a gente parar para pensar, eu trouxe um dado aqui, eu tenho questão de estar falando em todas as lives. Hoje, no mundo, nós temos 85 pessoas, olha só, 85 pessoas, que eu acho que é da sua rua, acho que é minha rua aqui, 85 pessoas possuem a riqueza, mais riquezas do que 3 bilhões e 200 milhões de pessoas, né? Então, é um mundo que concentra riqueza, é um mundo que gera miséria, é um mundo que o planeta Terra não consegue mais dar conta, né? A gente não tem sustentabilidade enfim, para colher da Terra aquilo que é necessário. E aí a gente vai vivendo esse mundo louco, esse mundo da competição, esse mundo onde a gente não sabe o que é o eu, o que é o tu, o mundo o mundo da competição, o mundo que não é da solidariedade, o mundo que eu olho para o outro como... particular, né? Exatamente, meu adversário, mas isso tem a ver com a filosofia, né, do capitalismo, né? O eu desconectado, esse super eu. Se Ravenna está passando por um processo de crise, seja ela de ansiedade ou outra qualquer,
se João está passando, sei lá, desenvolver um transtorno psicopatológico, é João. É o eu do João que precisa resolver. Como se o eu do João fosse desconectado da história da humanidade, da história conjuntural, né? E tem um teórico que fala sobre isso. Será que somos nós que estamos doentes ou é essa forma de ver e construir o mundo que está doente, né? Será que quando eu, sei lá, sou diagnosticado com um transtorno de depressão menor, maior, essa depressão é somente minha? É uma questão biológica que eu preciso somente de um medicamento? Ou eu preciso somente, enfim, de uma coisa pontual? Ou é uma coisa relacionada diretamente com as minhas vivências de vidas, né? Porque a gente não aprendeu na escola, né? A gente não aprendeu na escola a lidar com as emoções e sentimentos. A gente reprime. A gente reprime, né? Esquece. Tem que se blindar, né? E tem como se blindar? Não, mas a gente tenta. E a gente tem blindado demais, né? E aí chega um momento que a gente... Porque isso vai ficando guardado dentro da gente, né? Como uma bolinha de neve, né? Chega um momento e aí nesse momento que a gente está isolado socialmente, né? A gente encontra com nossos... Eu vou colocar um termo que eu adoro, um amigo meu, filósofo, que sempre me provoca. A gente se encontra com nossos demônios, né? Psicológicos, né? Com aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente estava escondendo, né? E aí a gente precisa ter esse encontro com o nosso contrário. E aí é importante a gente sancionar os nossos contrários. E aí acho que a vida fica mais leve, né? Fica mais leve quando eu começo a compreender. Opa, isso que eu estou sentindo aqui agora é somente meu? Qual é a minha responsabilidade diante do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando? Né? Não podemos viver nesse mundo da dicotomia. Só eu que tenho que resolver. Eu estou aqui desempregado porque é culpa minha, porque eu sou um vagabundo, eu não tenho capacidade, não tenho inteligência. E aí, essa visão é muito reducionista. Também o outro lado fica na dicotomia do outro lado, né? É reducionista também, porque é só o outro, é a sociedade que não presta, é porque isso, mas assim, qual é a nossa corresponsabilidade como sociedade? Cada um de nós tem seus monstros e como lidar com eles. Isso, Laizinha. O que Laizinha falou? A fluidez das relações interpessoais. Nosso mundo, muito Bauman, perfeito, né? Exatamente, a sociedade líquida, né? Quem puder ler Bauman, é importante fazer essa leitura da liquidez das relações, né? A gente não consegue mais criar relações sólidas. Mas, como eu falei, tem a ver com o sistema, né, que foi criado. Lembrar que o sistema capitalista ele foi criado na visão, né, contrária à visão anterior. Aí o professor de história que está aqui, o Fernandinho, pode me corrigir. Pelo amor de Deus, me corrija mesmo. Sinta-se livre. Nós vivíamos uma perspectiva feudal, né, hierarquizada, né, onde se eu nasci pobre, vou morrer pobre. Se eu nasci na nobreza, aí vou ter os privilégios da nobreza. Então a gente não conseguia transformar essas relações societárias. E aí o capitalismo foi criado justamente a partir do iluminismo para quebrar essa visão. E para quebrar essa visão precisaria criar esse super-eu. Vender a ideia que esse indivíduo ele tem poder, ele pode, a partir da sua meritocracia, só ele querer. E a gente chegou agora, né, na contemporaneidade, nas crises da contemporaneidade, a gente percebe que essa visão ela falhou. É porque não depende só do eu. Não depende só de Ravena, não depende só de Laizinha, não depende só de Evelyn. E é foda mesmo, como a Evelyn falou. É foda quando a gente começa a perceber que algumas questões da vida a gente vai sentindo, sofrendo, né? Como eu posso dizer, pela falta de a gente refletir como sociedade. E aí devolvo para você. Devolvo para você fazendo uma pergunta muito simples. Muito simples, muito simples. Arrocha. A nossa forma de ver o mundo, né? A nossa forma de estar no mundo. O que nós podemos aprender a partir do nosso lugar, né? Aí de Lagoa Danta, singular, né? O que é que nós podemos aprender? O que é que a sua cidade, os seus amigos, a sua forma de existir, a sua disponibilidade para ser mediador, né, do conhecimento a partir de ser educadora.
o que é que a sua vida pode nos ensinar também? Porque a sua vida é um livro, né? A minha vida é um livro. E a gente não encontra essa leitura nos livros da universidade. Que toda a minha realidade pode fazer o quê? Cortou. Como é, opa. Como é que as suas vivências, o que é que tuas vivências te ensinam? Né? Quais são, Isso. quais são os caminhos que a partir da tua vivência como educadora, como mulher nordestina, né, do interior do Rio Grande do Norte, o que é que você aprende com tudo isso e pode compartilhar com a gente? Inicialmente, João, eu acredito muito que essa realidade, né, que a gente está passando, ela vem nos mostrando uma forma. Peraí que estão falando de mim. Saudade de você se declarar. Ela vem nos mostrando uma forma de sermos mais sensíveis para o outro, para com o mundo. Eu acredito muito que a forma como as pessoas elas se comportam diz muito do que pode ser melhorado, do que pode ser vivenciado. E a minha vivência em especial, eu sempre falo que eu sou muito felizarda, né? Eu sou muito abençoada por ter pessoas muito boas no meu convívio. Pessoas que sempre estão fazendo com que eu melhore a cada dia, fazendo com que eu seja uma pessoa mais sensível, uma pessoa que se coloca mais na posição do outro, na situação do outro. Paula Laís, ela tinha até falado aqui que em um comentário quantas pessoas não estão passando por algum tipo de transtorno, necessidade ou morrendo de fome mesmo, enquanto a gente está nessa live, né? Quantas pessoas estão necessitando de um apoio, de um auxílio? Aqui eu tenho, juntamente com alguns... Exatamente. Juntamente com alguns amigos, nós temos um projeto aqui. O nome desse projeto é Projeto Ação Solidária. E nesse projeto, inicialmente, nos organizamos para arrecadar alimentos todos os meses. Começou o ano passado, em janeiro do ano passado. E todos os meses a gente arrecada alimentos. E quando a gente vai fazer a entrega para as famílias, a gente não deixa só alimentos, roupas ou essas coisas. A gente tenta passar também uma onda de esperança para elas, uma onda de felicidade. Saber que tem gente que se importa com elas, mesmo sem ter o contato, mesmo sem ter o convívio. E eu acredito que essa galera que está comigo, né, os meus amigos, os meus familiares, eles somam muito para essa construção dessa pessoa mais empática, né? E eu tento sempre passar isso para a galera, passar isso para os meus alunos, para todo mundo. Que a forma como a gente vê o outro e respeitar o espaço do outro sempre é a melhor forma de conviver em sociedade. A gente acaba se sensibilizando mais, a gente acaba entendendo mais a situação do outro e assim a gente pode ver um jeito de ajudar. Eu acredito que ajudar é se doar para aquela pessoa, seja como for, seja através de uma palavra, seja através de... Enfim, de uma música, é a forma mais bonita de você poder mostrar para o outro que você se importa também. E eu acredito que o mundo precisa muito disso, de pessoas que se importem com os outros. Maravilha. E aí, a live, o Instagram, ele dá um limite de 1 hora, né? Cada live. Essa live vai terminar, a gente retorna, tá bom? Vai cair, a gente retorna para encerrar. Pode ser assim? Oi, voltemos. Voltamos. Oi, Mariana. E aí, só para a galera que está entrando, né, agora, e a galera que já estava conosco aqui, a live cai, né, quando dá 1 hora, e a gente volta para encerrar, né, não definir, porque definir é dar fim. A gente não vai definir nada aqui, a gente vai tentar fazer um fechamento, né, a partir daquilo que a gente aqui proseou. E aí quero dizer para a galera que, mais uma vez, quem estava no início, né, isso é um projeto que se iniciou a partir de uma conversa formal entre amigos, né? E aí a gente tem criado uma live diária, é uma forma de conversação, e aí o projeto é que ela continue para além desse momento, né, da pandemia e do isolamento social. Quem sabe a gente
possa sempre fazer lives aqui, conversar entre pessoas, né? Eu tive a oportunidade de Parabéns, conversar. João, pela iniciativa. Olá, Mariana. Obrigado. E aí, desde já, parabéns você por estar aqui trazendo e construindo essa prosa de hoje, né? Então, se você queira participar, você que está aqui acompanhando a gente, quiser participar, é só mandar um direct, né? Que a gente manda o formulário, onde tem as datas lá, você vai agendar o seu dia e direitinho a gente combina. E qualquer dúvida é só perguntar que a gente vai tirando. E é isso, né? É uma live leve, é uma live É uma semi-estruturada. prosa boa. É a prosa boa, perfeito. E aí eu preparei uma outra canção para que a gente possa também refletir e tentar sintetizar o que a gente proseou aqui a partir dela. E a pergunta, antes de cantar, é: o que seria de nós? Aí não é para responder, só para a gente refletir a pergunta. O que seria de nós se não fosse o nosso contrário, os nossos contrários, né? Aquilo que é contrário de nós, aquilo que a gente traz, né, em nós. Essa música também é do Fábio de Mello. Contrários. Você conhece? Deixa eu preparar aqui o papel para não voar. Pega esse tom. Só quem já provou da dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Ou tom bem baixinho. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu. Essa você tem que cantar, Ravena. Precisou saber recomeçar. Ponta abaixo. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota o motivo pra lutar. Qual foi a derrota que você encontrou o motivo para lutar? A derrota Então, desde o ano passado... Desde o ano passado, eu vinha sofrendo com algumas situações em que eu perdi minha avó praticamente nos meus braços, e eu acredito que para mim foi um momento muito forte e de derrota, porque eu não queria, né? A gente nunca quer perder quem a gente ama, e foi uma forma de poder me reerguer, né? Naquela dor tão forte que eu senti, poder me reinventar a partir dessa vivência triste, mas que eu, sem dúvida, tirei boas lições. Qual o nome da avó? Dona Elvira. Qual a lembrança boa que você tem dela nesse momento? Qual O sorriso. O sorriso. E gostar de tirar foto fazendo careta. Que maravilha. Né? Maravilha. E você falou o nome dela? Qual o nome dela? Dona Elvira. Dona Elvira, Dona Elvira. Eu não tive a oportunidade e a honra de conhecer Dona Elvira, né, nessa existência. Mas acabei de conhecer um pouquinho Dona Elvira a partir de você. Que bom. E a música fala isso, né? Só quem já... Vou pegar esse tom. Já quem já... Só quem já... Deixa eu pegar do início para entrar no tom. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota o motivo pra lutar. E assim eu no outono a primavera e descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem... É que a folha caiu. Eita, que o direito tem avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar
e só chega quem amou. E o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distância, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução. Que o amor começa aqui, do contrário que há em mim. E a sombra só existe quando brilha uma luz. E qual a luz tem brilhado no seu dia de hoje? Qual é a luz? A luz, eu acho que o amor. O amor. É a principal forma de condução da minha vida, né? O amor por todos. Deus, família, os amigos. E a sombra só existe quando brilha uma luz. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar. Viu sem ver e amou sem se aprisionar. Quem no pouco se encontrou aprendeu a multiplicar. Descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar. Porque encontrou, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é o limite que o amor pode nascer. E o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrário, que a saudade é um lugar que só chega quem amou. E o ódio é uma forma tão estranha de amar. É isso, que a gente possa valorizar os nossos contrários, né? O contrário que é na gente, que a gente não fique preso a respostas prontas da vida, né? Que a gente se desprenda do ativismo, tudo aquilo que é ismo, né? Tudo aquilo que é demasiadamente adoecedor. Né? Que a gente aprenda a ser responsável pela nossa vibe de vida, pela nossa alegria, que a gente aprenda a valorizar, né, a simplicidade que é a vida, não naturalizando o sofrimento, não naturalizando certos sofrimentos, sabe? Porque existe algum sofrimento que a gente não precisava passar, né? E aí a gente não consegue, né, evitar o sofrimento na vida, mas quando a gente começa a valorizar a vida, a gente tem o poder de escolher o sofrimento que merece ser sofrido, né? E aí purificar, que merece... Oi? O que merece de fato ser sofrido. Que merece de fato ser sofrido, perfeito. É a nossa potência de sermos terra, né? Homos, seres humanos, pertencentes a essa terra, seres pensantes, que sentem, que possamos eternizar, como fala sua irmã, os bons momentos, saber lidar com os maus, afinal isso também vai passar. E aí eu trago uma pequena frase do Rubem Alves. Quem puder ler também é Rubem Alves. E o Rubem Alves nos ensina, né? E aí eu quero dizer que essa frase dele tem tudo a ver com esse momento que nós construímos aqui durante essa hora, que foi o encontro. E ele fala, não havíamos marcado hora, e aí o encontro existencial, né? Não havíamos marcado hora, não havíamos marcado lugar. E na infinita possibilidade de lugares, e na infinita possibilidade de tempos, nossos tempos e nossos lugares coincidiram. E deu-se o encontro. Tudo...
Alto nível, todo trabalho na fundamentação, viu? Ah, tá, 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 tá. Minha irmã tá aqui, minha irmã chegou aqui há pouco tempo, e Djamax lá de Jucurutu chegou aqui também. E a galera chegou no finalzinho, né? Mas é isso, a gente está fazendo aqui todas as noites uma live. Amanhã vai estar aqui a Cris Modeste vai estar aqui às 19 horas. Sábados e domingos eu consigo fazer duas, então amanhã vai ter umas 19 horas com a Cris, e às 21 horas vai ter com o Luciano Freitas, que é um amicíssimo também, como você, que eu conheci na formação da psicologia. Ele também é um cara que tem uma missão muito significativa na vida de várias pessoas, por ser sacerdote, por ser padre, psicólogo também. E amanhã vai estar proseando aqui, a partir do Luciano Pessoa, e claro, o Luciano padre, o Luciano roqueiro, Lucianos, né? o Luciano que gosta de MPB, o Luciano que gosta de praia, de curtir a vida. Vai ter com Renata também. Renata, sua irmã? É. Renata tá convidada, é só fala no direct. Quem queira participar, só fala no direct que a gente manda o formulário, que é um Organizar aí, documento. Renata e Paula, Laís. Aí. Vamos. Se quiserem fazer em duplas, não tem problema. Se reunir duas pessoas, né, e fazer também, não tem problema. A galera alguns falaram assim quando eu mandei o convite, porque eu sou tímido demais, né? Aí eu falei, vamos trabalhar essa timidez, né? Eu falava assim, prepare a sua prosa. Quando eu lanço o convite, eu falo isso, né? Vamos prosear. A partir do simbólico, prepare seu poema, prepare sua música. Aí a galera dizia, eu sou tímida, prepara a sua timidez, prepara aquilo que se é. Eu mesmo sim, ela colocou aqui. Foi, eu vi também. E é isso. Eu tinha mais uma música, mas acho que o tempo já avançou, não sei. Era uma música que fala sobre esperança, né? Que a gente precisa acreditar. Mas ele já... Morri de vergonha. Bora fechar essa dupla, hein? Bora sim. E aí, Ravena, devolvo para você. Como é que foi essa prosa para você? João, vou pegar bem do início, quando você me lançou a proposta. Fiquei com um pouco de medo, não posso mentir. Não gosto muito de falar em público, falo assim entre os amigos. E fiquei um pouco receosa. Então, né? Foi o que facilitou. Fiquei com um pouco de medo por falar, enfim, aí você apresentou a ideia e eu gostei bastante, foi o que alimentou mais essa vontade de estar aqui, aceitar o teu convite. Gratidão por ter vindo até a mim, fazer esse convite, essa proposta, que sem dúvidas construiu muita coisa positiva, sem dúvidas vai somar, né, bastante para a minha vida, não só para a minha, como a dessa galera toda que acompanhou a gente aí. E só tenho que agradecer a Deus por tua vida e por esse projeto lindo. Obrigada. Que massa. Esse projeto não tem sentido sem o tu. Aqui tem o eu, o João e o tu, que são vocês que têm ousadamente, né? E aí nesse momento da gente de prosa, a gente precisa ser sem vergonha, né? Sem vergonha no bom sentido. Deixar a vergonha de lado, mas claro, respeitando a condição de cada pessoa, né? A liberdade de cada pessoa. Mas todo mundo é convocado para estar aqui, tá bom? Eu vou cantar só o refrão da música, né? E essa música fala isso. O nome dessa música é Mire as Estrelas, uma banda que eu gosto muito, que é o Rosa de Saron. E aí, diante do sofrimento, diante da angústia, diante da solidão, diante... A música que Ravena separou casa certinho com o que foi falado aqui. Qual foi a música que separou, Ravena? Não sabia, não ter falado. Não, a Renata ela é muito metida, tu tá notando isso? Adorei, Renata. Na verdade, eu passei o dia cantando essa música aqui em casa, né? Varri na casa e tal. E passei o dia lembrando dela. Aí eu estava até falando com o Renato, eu disse, eu não sei o que eu vou levar, eu não sei se eu vou levar algum texto, algum poema, ou se eu vou levar uma música. Aí ela olhou pra mim e fez, e essa que você tá cantando, não serve não? Né? E foi quando eu parei pra notar, né, que ela cai bem também, que mas é claro que o sol vai voltar amanhã,
mais uma vez. Eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Que a gente possa esperar, né? Que esse sol, essa onda de esperança, essa onda de coisas positivas, a gente não pode negar que o universo, ele tem, sim, as coisas positivas e as coisas negativas, mas a gente também não pode se restringir só a pensamentos negativos, a pensamentos que nos delimitem a uma pessoa para baixo, a uma pessoa errada, que a gente possa levar essa esperança, né, para os próximos dias, que tudo isso vai passar. Eu aprendi com uma professora, que linda, que linda. Eu aprendi com uma professora de uma disciplina chamada Motivação e Emoção, né? Que a gente aprofunda o que é uma emoção, o que são as motivações, sentimentos. Que, se a gente parar para pensar, não existe, né? Nenhuma emoção, nenhum sentimento bom ou ruim. Exemplo, o medo, que tem a ver muito com a ansiedade, né? Já que a gente está falando muito dela, da ansiedade. Se a gente parar para pensar, o medo, ele não é bom nem ruim. Porque ai de nós se nós não tivéssemos medo, né? A gente ia, sei lá, a gente fazia loucura, subia no poste, pegava fio de escapado, metia o dedo, enfim. O medo também é uma forma de proteção, né? Claro. E aí, em demasia, e aí por isso que as emoções em demasia, por isso que a gente tem que aprender aí um termo bem da psicologia, gerenciar essas emoções. A gente gerencia essas emoções quando? Como? Quando a gente começa a ressignificar, né? Saber que as emoções, sentimentos e sensações da vida, elas podem ser satisfatórias, então algum medo pode ser satisfatório, e vai ter algum medo que vai ser insatisfatório, né? Claro, isso também tem a ver muito com linguagem, né? A mudança de linguagem, semântica, mas aí de nós, se não fôssemos a linguagem também nos liberta, como também ela nos aprisiona. E é isso. E aí eu vou cantar só o refrãozinho, viu, Ravena? Que essa música fala sobre que a gente, além de a gente acreditar que o sol virá, né? Que sempre haverá luz para iluminar aquilo que é a escuridão. E consciência tem muito a ver com isso. Consciência, né? Iluminar, tomar ciência. Nós somos animais pensantes, né? Que temos ciência do que sentimos e nós refletimos sobre o nosso pensar. A gente pensa e reflete sobre. A gente pensa duas vezes, que é ciência com consciência, né? Que bom. O medo é o medo. E a música fala sobre isso, né? Que a gente, diante dos medos, diante das angústias, a gente precisa mirar no horizonte, naquilo que a gente veio fazer aqui nessa terra, né? A palavra que ultimamente não sai da minha mente é ressignificar. Pois vamos ressignificar, né? Sempre olhando que cada um de nós tem um sentido para viver, cada um de nós tem alguma coisa para deixar aqui nessa existência. E a música fala sobre isso. Vamos mirar as estrelas e não permitir que as vozes condenatórias que não nos conhecem possam roubar de nós a esperança. Nunca deixem que lhe diga que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Não sei se você canta essa música. Eu acho que eu não sei tocar essa música, não, senão eu tocaria. Então mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez. Vença seus medos. Você é capaz de voar por cima das vozes que gritam pra você parar. Não há nessa vida algo que não se possa alcançar. Você só precisa ir buscar. A gente precisa mirar as estrelas, né? Mirar as estrelas do cuidado de si, cuidado do mundo, o cuidado do outro. E entender que a vida é essa sucessão de crises, de angústias. E a vida está aí para ser vivida, né? E aí a gente vai aprendendo com a vida a partir da nossa disponibilidade de sentir e amar. E que bom saber que existe uma menina chamada Ravena, que mora no Agreste Potiguar,
que tem sido sensível ao amor e se disponibilizado a reconhecer as suas feridas existenciais, a cuidar delas com muito carinho. E eu quero dizer que Ravena precisa muito da sua paciência, e Ravena precisa muito do seu amor, né? Amor próprio. E Ravena precisa muito, né, da sua ajuda. Então, seja suporte para Ravena. E quando não conseguir, saiba que existe um negro aqui, amigo, né, e tantas outras pessoas por aí que você pode contar, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, João. Gratidão. Você é um querido e sempre será bem-vindo aqui. Você está devendo, tá? Uma visita à Lagoa Danta. Quando passar essa onda toda aí, ajeita com o Fernandinho e com o Cleiton para virem aqui. E para a gente prosear também, pessoalmente, trocar umas ideias. Perfeito. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, vamos abrir a janela do encontro pessoal, presencial. Não é isso? É isso aí. Vamos lá, vamos ler o que o pessoal está falando aqui. Gratidão por compartilharem luz conosco. E aí vamos iluminando aqui. Desde já, o Cleiton convida a todos a acompanhar a live, Uma Palavra da Noite. No Instagram dele, Cleiton EJC, e no de Fernando Oliveira, então da galera aí, nossos amigos, será amanhã, a partir das 18 horas. Então você que precisa trabalhar um pouco, né, dessa questão da espiritualidade, acho que vai ser, né, a partir da oração, a partir da prece, a partir da reflexão, é convidado, né, Cleiton? Estar com vocês amanhã. Eu vou tentar acompanhar daqui. Tá bom? Então, beijo, galera. Muito obrigado para a galera que acompanhou até agora e que a gente possa, né, continuar nessa caminhada, porque o caminho se faz caminhando. Então, muito obrigado, Ravena. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. E que você continue sendo essa menina, né? Fonte inspiradora para muitas pessoas. Né? Ah, obrigada. Você também. Muita luz em tua vida e teu caminho. Ok. Muita vida na sua luz. Um cheiro. Ok. Até mais. Tchauzinho. Amarra o teu arado. Deixa eu ler aqui, desculpa. Amarra o teu arado a uma estrela e os tempos darão safras e safras de sonhos. Quilos e quilos de amor, Gilberto Gil. Viva o Gil, né? Ai, longa vida o Gilberto Gil. Abraço a todos. Até breve. Tchau.